As três filhas de Vladimir Putin, Maria Voronova, Katerina Tikhonova, também conhecida como Tonova em algumas traduções, e Luísa Rozova, vivem cercadas por especulações sobre riqueza e influência. A opulência associada a esses nomes já foi alvo de sanções do governo americano devido ao suposto papel delas em preservar e administrar interesses do presidente russo no exterior. Embora Putin seja notório por proteger a privacidade de sua família, relatos sobre as filhas raramente deixam de capturar a atenção do público, tanto na Rússia quanto internacionalmente. A filha mais velha, Maria, teria conquistado enorme projeção no ramo de endocrinologia e, posteriormente, ao se tornar cofundadora de uma empresa médica chamada Nomel. Ela não se manteve apenas no campo acadêmico, mas também assumiu posições de liderança na organização, participando de conselhos e direcionando estratégias de crescimento. Entre 2019 e 2022, o envolvimento de Maria na Nomel teria rendido cerca de 944 milhões de rublos, algo em torno de 10,7 milhões de reais, resultado de investimentos certeiros e decisões de expansão que impulsionaram a companhia. Paralelamente, Maria manteve um vínculo com a Universidade Estadual de Moscou, recebendo um salário regular. Esse acúmulo de funções reforça a ideia de que ela desfrutaria de múltiplas fontes de renda, situação que ajudou a aumentar seu patrimônio em pouco tempo. Maria se casou com um homem chamado Ivan Nagori, que já havia criticado em publicações online as táticas repressivas do governo russo. Tal união, no entanto, não impediu que a fortuna de ambos florescesse. Pelo contrário, há indícios de que o casal desfrute de privilégios particulares pela ligação com o círculo de poder russo. A segunda filha, atribuída a Putin, Katerina Tikhonova, ganhou destaque por ter sido dançarina acrobática e, sobretudo, por liderar um projeto de uns 1,7 bilhão de reais para a expansão de um campus ligado à Universidade Estatal de Moscou. Apesar de inicialmente pouco se saber sobre ela, investigações jornalísticas identificaram Katerina como sendo a mesma pessoa que atuava em posições de liderança acadêmica, usando possivelmente o sobrenome da avó materna. Acredita-se que sua influência cresceu devido a conexões próximas com oligarcas e funcionários do governo, o que lhe garantiu acesso privilegiado a financiamento e apoio institucional. Tikhonova também teria se casado com Kirill Shamalov, membro de uma família relacionada a aliados de Putin. O fato de Kirill ter adquirido ações de uma importante companhia russa por um valor supostamente bem abaixo de mercado chamou a atenção da mídia internacional, levantando questionamentos sobre a origem do capital do casal. Além disso, grandes propriedades luxuosas na Rússia e no exterior passaram a constar nos bens deles, evidenciando o status privilegiado que desfrutavam nos círculos de elite. A suposta terceira filha de Putin, Luísa Rozova, tem sido mencionada como fruto do relacionamento dele com Svetlana Krivonogik, também chamada de Kodit, ou variações em algumas reportagens. Luísa, apesar de muito jovem, teria recebido mansões e outros sinais de riqueza desde a adolescência, reforçando boatos sobre seu vínculo familiar com o líder russo. Fotografias de viagens em jatos particulares, festas de aniversário luxuosas e lançamentos de marcas próprias de roupa sustentam a ideia de que ela teria acesso quase ilimitado a recursos financeiros. Entretanto, sua presença constante nas redes sociais parece ter incomodado críticos, levando a diversas reações negativas a ponto de, em certo momento, ela ter desativado contas ou restringido o acesso aos seus perfis. Após a invasão da Ucrânia pelas tropas russas em 2022,
Tanto os Estados Unidos quanto a União Europeia impuseram sanções econômicas contra figuras próximas ao Kremlin. Maria e Caterina foram incluídas nessas listas, tornando-se alvo de bloqueio de ativos e de restrições de viagem. O objetivo dessas medidas é impedir que Putin administre por meio de familiares fortunas fora da Rússia e limitar a capacidade do círculo próximo de manter investimentos em países ocidentais. Curiosamente, Luísa Rozova ficou de fora desse grupo, o que levantou perguntas sobre o quanto sua identidade oficial é ou não reconhecida pelos governos ocidentais. A presença das filhas de Putin em eventos internacionais de peso, como o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, tornou-se uma ferramenta adicional para projetar a imagem do governo russo. Em uma edição recente, Maria teria discutido temas de bioeconomia, enquanto Caterina enaltecia a importância do setor de defesa para garantir a independência tecnológica do país. Analistas políticos sugerem que esses movimentos possam fazer parte de uma estratégia do Kremlin para apresentar um rosto mais moderno e dinâmico às conquistas russas, destacando jovens lideranças ligadas ao presidente. Enquanto o salário oficial de Putin é considerado modesto para um chefe de Estado, especulações indicam que sua riqueza real estaria espalhada em participações societárias, imóveis luxuosos, iates e uma frota de aeronaves exclusivas. Há relatos sobre uma mansão de proporções palacianas no Mar Negro, conhecida como Palácio de Putin, supostamente construída com fundos originados de esquemas obscuros e que exigiria elevadas somas anuais para manutenção. Jornais estrangeiros já publicaram diversas vezes listas de bens que incluiriam carros de luxo, relógios raros e até um trem privativo altamente protegido. Embora não exista comprovação pública de toda essa riqueza, estima-se que ele seja um dos líderes mais abastados do mundo. Outra figura mencionada em meio a essas tramas é Lyudmila, ex-esposa de Putin, que teria fundado e gerido uma instituição controladora de um imóvel histórico em Moscou. Segundo algumas investigações, bancos estatais pagariam aluguéis a essa organização, gerando renda milionária. Apesar de a estrutura empresarial em torno desse prédio ser complexa, há indícios de que parte dos rendimentos acabe vinculada a pessoas do núcleo familiar de Putin, enquanto membros do círculo próximo ao presidente desfrutariam de mansões e coleções de bens luxuosos. Milhões de russos enfrentam realidades econômicas desafiadoras, incluindo inflação e salários considerados baixos. Essa discrepância alimenta a insatisfação popular, levando muitos a questionar como a elite concentra tanta riqueza em contraste com as dificuldades vividas pela maioria. Alguns observadores acreditam que as filhas de Putin, à medida que se envolvem em setores estratégicos como tecnologia, ciência e negócios, podem desempenhar um papel na transição de poder ou na continuidade de um legado familiar na política russa. As aparições delas em eventos de grande repercussão, mesmo que pouco frequentes, reforçam a imagem de um governo que pretende projetar força e inovação. Especialistas apontam que, com o passar do tempo, a influência dessas mulheres pode se tornar tão ou mais relevante que a própria ostentação material que as envolve. O véu de segredo que paira sobre a família de Vladimir Putin não impediu que surgissem histórias sobre fortunas, empresas internacionais e conexões com oligarcas. Seja por meio de Maria Voronova e sua aposta no setor médico, pela atuação de Caterina Tikhonova em mega empreendimentos acadêmicos, ou pelas viagens luxuosas atribuídas a Luísa Rozova, as filhas de Putin continuam despertando curiosidade. Conforme analistas investigam os ativos e negócios associados a elas,
A disparidade entre o estilo de vida luxuoso dessas herdeiras e as condições de vida de grande parte da população russa tende a alimentar novos questionamentos sobre as estruturas de poder no país. E assim, chegamos ao fim dessa fascinante jornada pelos mistérios que envolvem as filhas de Vladimir Putin e a impressionante fortuna associada ao círculo do presidente russo. Entre luxuosas propriedades, projetos bilionários e uma influência crescente em áreas estratégicas, essas mulheres continuam sendo figuras de grande curiosidade e impacto global. A história delas é um reflexo de como poder, riqueza e política se entrelaçam em um cenário cheio de segredos e intrigas. Mas enquanto desvendamos um pouco mais sobre suas vidas, surgem novos questionamentos. Até que ponto essas influências moldam a Rússia e o mundo? Qual será o legado deixado por elas e como isso afetará o futuro do país? Se você gostou desse vídeo e quer explorar mais histórias como essa, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Ative o sininho para receber notificações e ficar por dentro dos próximos vídeos. Deixe também seu comentário sobre o que achou dessas revelações e qual aspecto mais te surpreendeu. Nos vemos na próxima história.